Espelho de si. Essa é a sua trilha de autoconhecimento. Cada reflexão conversa com o que vive dentro de você. Ecoa emoções, desperta memórias, provoca pensamentos, acessa sentimentos. Todos esses reflexos carregam uma revelação. Explore o universo que existe aí dentro. O mergulho é profundo. Se você se permitir adentrar os mistérios de si. O custo de reprimir o que se sente. Ela tinha 34 anos quando o corpo disse: chega. Não foi um grito. Foi um sussurro que durou meses. Dores de cabeça, insônia, um aperto no peito que os médicos chamaram de ansiedade. Mas não era só a ansiedade. Era tudo que ela tinha engolido nos últimos 20 anos. Cada sim quando queria dizer não. Cada lágrima engolida na frente dos outros. Cada opinião engolida para não causar conflito. Cada pedaço de si mesma que ela sacrificou para ser a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Neste episódio, a história de alguém que descobriu da pior forma possível que reprimir 14 não anos, protege, quando aprendeu que o adoece, melhor lugar para os e o sentimentos caminho de volta era dentro do peito. bem guardados. Não foi uma lição explícita. Ninguém sentou com ela e disse: reprima tudo. Foi nas entrelinhas, no silêncio depois de uma briga, no engole o choro, dito com afeto, no não faz tempestade em copo d'água, repetido até virar mantra. Ela aprendeu cedo que suas emoções incomodavam, que a tristeza dela era pesada demais para os outros, que a raiva dela era feia, que a alegria dela era exagerada. Então, ela fez o que qualquer criança inteligente faria. Aprendeu a esconder. Primeiro escondeu dos outros, depois escondeu de si mesma. Aos 20 anos, ela já era mestra em não sentir, ou melhor, em não demonstrar. Por dentro, o vulcão continuava ativo, mas por fora, só calma, só controle. Só a pessoa que todo mundo admirava por ser tão equilibrada. Nunca vi ela perder a cabeça, diziam. Que pessoa centrada. E ela sorria, porque sorrir era mais fácil que explicar. O problema é que emoção não é um objeto que você guarda num armário e esquece. Emoção é um organismo vivo. Ela respira, ela cresce, ela encontra maneiras de se expressar, mesmo quando você jura que a enterrou. E as maneiras que ela encontra nem sempre são bonitas. Aos 28 anos, ela começou a sentir dores. Primeiro nas costas, depois no estômago. Depois enxaquecas que duravam 3 dias. Os médicos diziam que era estresse. A senhora precisa relaxar. Ela ouvia, tomava os remédios e seguia em frente. Mas as dores não passavam. Elas mudavam de lugar. Um mês era o ombro. Outro mês era a mandíbula, tão tensa que ela acordava com os dentes doendo de tanto apertar. O corpo estava falando. Ela só não estava ouvindo. Porque ouvir significaria parar. Significaria admitir que algo estava errado. Significaria olhar para dentro e encarar tudo que ela tinha empurrado para baixo por 20 anos. E isso dava mais medo que a dor. Aos 30, ela teve sua primeira crise de pânico. Foi num supermercado, na fila do caixa. O coração disparou, as mãos formigaram, o mundo pareceu fechar. Ela saiu andando, deixou as compras para trás e passou o resto do dia sentada no banco de uma praça, sem conseguir se levantar. Naquela noite, ela finalmente se perguntou: o que eu estou sentindo? Não, o que eu deveria sentir. Não, o que é aceitável sentir. Mas o que eu estou sentindo de verdade? E a resposta veio como uma enchente. Raiva, muita raiva. Raiva de ter se anulado por tanto tempo. Raiva de ter trocado sua verdade por aceitação. Raiva de ter acreditado que reprimir era força. Tristeza. Uma tristeza imensa por tudo que ela não viveu,
porque estava ocupada sendo a pessoa certa. Medo. Medo de que fosse tarde demais para mudar. Ela passou a noite inteira sentindo. Pela primeira vez em anos, ela não lutou contra. Ela apenas deixou vir. E no dia seguinte, algo era diferente. Não porque as emoções tivessem ido embora, mas porque ela finalmente tinha parado de lutar contra elas. O que ela descobriu naquele processo é que reprimir não é um ato de força. É um ato de medo. Medo de ser julgada. Medo de ser rejeitada. Medo de ser vista como fraca, instável, difícil. Ela passou anos confundindo controle com maturidade. Achava que adulto era quem conseguia engolir tudo e seguir como se nada tivesse acontecido. Mas o que ela via agora era o contrário. Adulto de verdade era quem tinha coragem de sentir. Quem olhava para a própria raiva e perguntava: "O que você está tentando me proteger?" Quem sentava com a própria tristeza e deixava ela vir, sem pressa para passar. Ela começou a reparar que as pessoas que mais admirava não eram as mais controladas. Eram as mais autênticas. As que riam alto, choravam sem vergonha, diziam o que pensavam com gentileza, mas sem se anular. Essas pessoas não estavam sempre bem, mas estavam sempre vivas. E ela queria se sentir viva de novo. O primeiro passo foi o mais difícil. Ela começou a dizer não. Não para compromissos que não queria. Não para opiniões que não eram dela. Não para relacionamentos que exigiam que ela se encolhesse. Cada não era um pedaço de si mesma que ela recuperava. No começo, doía. As pessoas estranhavam. "Nossa, como você mudou!" Mas ela aprendeu que a reação dos outros à sua mudança diz mais sobre eles do que sobre você. Quem se beneficia do seu silêncio vai reclamar quando você começar a falar. O primeiro passo que ela deu foi o mais simples e o mais difícil. Ela começou a dizer não. Não para compromissos que não queria. Não para conversas que drenavam sua energia. Não para pessoas que só apareciam quando precisavam de algo. Cada não era um pedaço de si mesma que ela recuperava. No começo, a voz tremia. Ela pedia desculpas antes de negar. Explicava demais. Justificava como se precisasse de permissão para existir. Mas com o tempo, o não ficou mais firme, mais curto, mais verdadeiro. E ela descobriu algo que ninguém tinha contado. Dizer não para os outros é dizer sim para si mesma. O segundo passo foi começar a ocupar espaço. Ela sempre se encolheu. Na roda de conversa, na reunião, na fila. Achava que existia uma versão menor de si que era mais aceitável. Um dia, numa discussão em família, ela sentiu a raiva subir. A vontade de explodir veio forte. Mas em vez de engolir ou explodir, ela fez algo novo. Falou. Com calma, com firmeza. Disse o que estava sentindo sem acusar, sem se desculpar, sem se encolher depois. O silêncio que veio depois não foi de rejeição, foi de respeito. Ela percebeu que as pessoas ao redor estavam mais acostumadas com seu silêncio do que com sua verdade. Mas a verdade dela era mais importante que o conforto dos outros. O terceiro passo foi o mais bonito. Ela começou a sentir antes de pensar. Quando uma emoção surgia, raiva, tristeza, medo, ela não corria para analisar, justificar ou reprimir. Ela parava, colocava a mão no peito, respirava e deixava a emoção passar por ela como uma onda, sem julgamento, sem pressa. Ela descobriu que emoções são como nuvens, vêm, ficam um tempo e vão embora. O problema não é a nuvem, é você tentar segurar ela. Cada vez que ela permitia sentir, a onda passava mais rápido e ela ficava mais leve. O quarto passo foi o mais transformador. Ela mudou o ambiente ao redor. Cortou relações que exigiam que ela se encolhesse. Buscou pessoas que celebravam sua autenticidade em vez de tolerar. Criou rituais diários de conexão consigo mesma. 5 minutos de silêncio pela manhã, uma caminhada sem celular, um diário onde escrevia sem filtro.
Ela parou de esperar que o mundo se tornasse seguro para ela se soltar. Ela se soltou primeiro e descobriu que o mundo se ajusta. As pessoas certas aparecem. As oportunidades certas se abrem. Não porque o universo conspirou, porque ela finalmente ocupou o lugar que era dela. Hoje, ela ainda sente medo. Ainda hesita antes de dizer o que pensa. Ainda sente o aperto no peito quando vai ser vista. Mas ela não deixa o medo decidir por ela. Ela sente o medo, agradece ele por tentar protegê-la, e faz mesmo assim. Porque do outro lado da repressão não está a explosão. Está a liberdade de ser quem você é, sem pedir desculpas por existir. E você? Onde está se reprimindo agora? Onde está engolindo o que sente para caber em algum lugar que não foi feito para você? Talvez seja a hora de começar a sentir. Não amanhã, agora. Um não, uma respiração, uma verdade dita em voz alta. A repressão não te protege, ela te prende. E a chave da cela sempre esteve na sua mão.